E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Um bom dia no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos lido aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. Jesus falando, sobre a sua igreja. Estou aqui com a mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira igreja, do Deus vivo. E como citado no programa anterior, em que gravamos, que estava realmente falando sobre as 5 perguntas que o profeta levantou sobre as definições da igreja do Deus vivo, sendo elas o que é a igreja e quem a instituiu. Esta é o assunto que nós vamos estar discorrendo nesta programação. Temos falado um pouco sobre o que é igreja, que é chamado para fora. Há essa necessidade de sair, de sair de onde está, de sair do meio em que acaba que se convivendo. Fisicamente, nem sempre, às vezes fisicamente não tem como sair, mas espiritualmente, você está ali no mundo, mas não é do mundo. Você está em um ambiente de um trabalho, mas não se envolve com aquelas questões ali de que realmente elas são tão precárias, Elas acabam que sendo umas condições em que está ali por uma necessidade, às vezes numa escola, em um ambiente, ou seja, situações diversas, E aqui nós encontramos o profeta ele fazendo citações sobre, nessa mensagem, a qual nós estamos usando, em que ele diz, no parágrafo final do 58, então sobre as igrejas, muitos movimentos que têm se levantado, Deus tem abençoado, missionários, apóstolos, Deus tem abençoado grandes evangelistas, e quando pensa que não, acaba que se organizando, E a partir do momento que eles se autodenominam, é o momento que Deus deixa. A obra é do Senhor. A partir do momento que começa a se jactanciar, se sobrepor, ou seja, já não é mais a gestão de Deus, mas é a ingerência humana, o parecer humano, aí Deus deixa. Inclusive há um comentário de que alguns falam, não, eu pertenço à igreja, é a primeira igreja que Deus deixou. E de fato que Deus deixou, no ano 325 da era cristã, em Niceia, houve-se um concílio de igrejas e que ali realmente Deus deixou, porque Deus vela pela sua palavra. Enquanto o povo está atrás da palavra, em obediência à palavra, Deus tem compromisso com aquele povo. A partir do momento em que saiu de trás da palavra, Deus já não tem mais compromisso. E nós vamos encontrar que a única era em que colocou o Espírito de Deus para fora é a era de Laodiceia, Apocalipse 3. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem bate à porta não bate pelo lado de dentro, mas está do lado de fora. E ele disse, aquele que deixar entrar. Então colocaram Cristo para fora. De que forma que coloca Cristo? De que forma coloca Jesus para fora? Quando não aceita mais a sua palavra. Quando não aceita mais seu evangelho. Está colocando Cristo para fora. Simples assim,
E é o que, lamentavelmente, temos encontrado muitos, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Agora o profeta diz: então se dividiram por causa de profecia, organizaram-se novamente. Todas as vezes que fazem isso, sai da vontade de Deus. Então observe-se que denominação, organização, sair fora da vontade de Deus é espírito, não é placa. Não adianta ter uma placa lá de que eu pertenço não, aquilo ali nem o Espírito de Deus, nem o Espírito de Satanás, nem do diabo respeita a placa, né? Saiu da vontade de Deus. A igreja de Deus, o profeta disse, ela é livre. A igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus. Todo ser humano sob a terra lhe pertence. Então aqui a gente já observa de que assim, a igreja propriamente do que o Jesus, ele disse aqui em São Mateus 16, verso 18, que ele edificaria a sua igreja, não está falando de um templo físico, material, não está falando de pedra, areia, tijolo, cimento, não tem nada a ver isso daí. A igreja, ela é o corpo místico de Jesus Cristo. Essa igreja é composta por pessoas. E quando se fala de pessoas, o profeta diz, ela não é limitada a nenhuma fronteira. Por isso que na igreja de Deus tem os brasileiros, tem os bolivianos, tem os americanos, os europeus, os asiáticos. Ou seja, Deus não tem uma fronteira. O evangelho de determinada igreja não chegou em determinado país, então lá não tem a igreja de Deus, o corpo de Deus. Se há um eleito, um predestinado lá, ele é a igreja de Deus, né? Ou seja, Deus não está se limitado aos aparelhos humanos, né? Quando Filipe ele foi teletransportado por Deus, né? Lá em Atos capítulo 8, em que ele chegou ao eunuco, o eunuco já era a igreja de Deus, né? Quando o evangelho foi apresentado ao eunuco, ele falou, não, é isso aí, a água, o que me impede de ser batizado? Eu já creio nisso daqui antes mesmo, eu já creio, eu só não estava entendendo porque precisava alguém me abrir o entendimento, né? Mas a partir desse momento eu já consigo ver, me foi revelado isto, né? Então aqui o profeta ele continua dizendo, né, que a igreja de Deus ela é livre, né? Deus busca os corações honestos, somos salvos pela fé, crendo nele, essa é a igreja. Agora a igreja não é uma organização, a igreja, né, o I maiúsculo, né, a igreja de Deus, ela é o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo. Então, veja, nessa igreja não tem como se unir nela. Meu pai já nasceu nela, minha mãe já nasceu nela. Não precisa disso, né? É uma experiência. Você precisa nascer neste reino de Deus, nessa igreja de Deus. Ela não se ocorre através de uma união física, material, não, de forma alguma. E o profeta ele continua. Passamos para o segundo pensamento, ou seja, quem instituiu? Este é o corpo místico. Quem começou isto? Jesus Cristo. Jesus Cristo que começou a igreja. Então algumas placas às vezes faz referência, fundada em tal data, né? Pelo missionário tal ou fulano de tal. Não, a igreja de Jesus Cristo ela não foi fundada por homens, não foi nem mesmo Pedro quem fundou a igreja de Jesus Cristo, mas foi o próprio Jesus Cristo que a instituiu, né? Ele mesmo que começou isso, e é ele que opera a sua vontade, o seu domínio, entendeu? Na sua igreja. O profeta continua, não o controle de um bispo ou o controle de uma junta de igreja, mas um rei, o qual é Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. Quando começou isso? Foi lá no Pentecostes, né? Lá no Pentecostes. Por isso que nós anunciamos essa mensagem de volta à palavra original. A igreja modelo, a igreja exemplo está lá, ó, no livro de Atos, capítulo 2. A igreja, ela nasceu ali no Pentecostes.
Não foi uma organização pentecostal. Não quer dizer que, então eu vou colocar o nome na igreja que congrega como pentecostal para se referir lá. De que adianta? Eu coloco o nome pentecostal, mas eu não vivo Pentecostes. Eu coloco o nome pentecostal, mas eu não prego a mensagem de Pentecostes de Pedro, do arrependimento, do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco o nome pentecostal, falo que sou um pentecostal, mas eu não creio na cura divina. Não creio no batismo com o Espírito Santo. Eu falo que sou um neopentecostal, a nova linha pentecostal que tem surgido, mas ao invés de eu pregar o reino celestial, estou pregando o reino material, o reino terreal. Ao invés de eu falar das pessoas darem sua vida a Jesus Cristo, estou falando para elas darem seus bens à igreja. Não, subamos um pouco mais de nível. Então aqui, quando que ela começou? No Pentecoste. Não uma organização pentecostal, mas uma experiência pentecostal. Aí é quando começa com você. Ele falou da vinda dela. Ele disse que aconteceria, ele disse que estava vindo. Então eu preciso ter, como que eu vou saber se realmente eu estou nessa igreja de Jesus Cristo? É se eu faço parte desse corpo místico de Jesus Cristo. E como que eu sei se eu faço parte desse corpo místico de Jesus Cristo? É se eu estou fazendo as obras de Jesus Cristo. Se eu creio na palavra de Jesus Cristo. Que é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ela não foi instituída numa cidade europeia, numa cidade ocidental, asiática. Não foi nada disso. O próprio Jesus Cristo, ele é essa rocha, ele é a pedra de esquina. Todo o evangelho de Jesus Cristo, toda a Bíblia, ela centraliza em Cristo. Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a raiz e a descendência de Davi. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo é ele, por ele e para ele. Então, ninguém toma o lugar de Jesus Cristo em nossos corações. Esta é a igreja de Jesus Cristo. E esta igreja de Jesus Cristo é a que vai subir. Esta igreja de Jesus Cristo que entrega a sua vida por amor à palavra, é ela que vai estar subindo. Ela não está sujeita às ordens dos homens, como aconteceu com Daniel lá na Babilônia, Os jovens hebreus lá na Babilônia. Eles não cederam à ordem de homem algum. Viveram suas vidas de forma pacífica, de forma que estava cumprindo os seus deveres como cidadãos ali naquela nação, até o ponto em que as leis não conflitassem com a palavra. A partir do momento que conflitou, nem precisa perguntar para essa irmã, de que lado que você vai ficar. Não precisa. Chegaram, prenderam lá o apóstolo Pedro, nem soltaram ele e falou: olha, nós estamos soltando vocês aí, mas vocês podem viver a vida de vocês, mas não fala de Jesus não. Pode pregar outro tipo de evangelho aí, mas não fala de Jesus não. Ele disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse corpo, essa matéria, vai morrer do mesmo jeito, vai ir para a sepultura do mesmo jeito, se Cristo não vier antes. Que causa digna! Morrer por amor do evangelho, isso é um privilégio. Quantos às vezes morrem em circunstâncias alheias, às vezes em decorrência de muito uso de entorpecente, de alcoolismo. Agora, morrer por amor à palavra, por amor ao evangelho, isso é um privilégio. E sabendo que nós não morremos ainda, disse Jesus, mas apenas está tirando ali, está dormindo. Alguém que está dormindo, você chega ali, chama ele pelo nome, ele acorda. Nós que temos dado a nossa vida por amor a esse evangelho, nós não morreremos, mas dormiremos. E quando ele vier, ele vai nos chamar, ele vai te chamar pelo seu nome. Ele vai me chamar pelo meu novo nome. E então nós despertaremos e partiremos. Nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens.
É o que disse Paulo em Tessalonicenses, né? Primeiramente, né, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, né? A 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, quem instituiu a igreja de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Não foi nenhum bispo, nenhum homem, nenhum um cardeal, nenhum poder feito pelo homem, mas o próprio Jesus Cristo, ele que instituiu e ele que fala a respeito de vir ao reino. Digo uma organização que ela caiu, que alguma vez ela se levantou novamente. Não se levantou. Por isso, a importância de realmente vivenciar a palavra de Jesus Cristo. Não deixe ela de lado. Enquanto nós, como igreja do Deus vivo, confiarmos, agarrarmos nesta palavra, nós estamos salvos. Mas a partir do momento que saímos de trás da palavra, Deus não se torna mais responsável por nós. Porque Deus é responsável para com a sua palavra. Deus está responsável para com a igreja A, B, C, D? Não. Deus é responsável para com a sua palavra. Mantenhamos atrás dessa palavra neste dia bendito que o Senhor está nos presenteando, está nos dando, até nos vermos novamente. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza e também perseguição me impedirão de adorar ao meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus, sei que vencendo vou, vencendo vou, em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar, vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza, ou também perseguição, me impedirão de adorar ao meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus, sei que vencendo vou. Pois em Cristo eu sou mais que vencedor.
vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, eu sou. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, eu sou. Vencendo vou em Cristo Jesus.